Fala galera, Diego chegando aqui no MMA na Veia, em parceria com o Estúdio Rino, para falar sobre o UFC 310. Vamos falar de todas as lutas que vão rolar nesse evento e teremos aí a participação de brasileiros. Na luta principal, inclusive, terá um brasileiro defendendo seu título, então nós vamos repercutir excelentes lutas que teremos nesse card. Bom ficar de olho porque tem brasileiros, 4 brasileiros em ação nesse evento. Sempre convidando a todos a se inscrever aqui no canal, acionar o sininho de notificações. Já deixa o like, não vai cair o dedo de ninguém. Clica no like aí para dar aquela fortalecida no nosso trabalho aqui no MMA na Veia. Bom, galera, primeira luta do card, Michael Chiesa contra Max Griffin, 2 americanos, divisão meio-médio. Michael Chiesa, o cara que luta mais no solo, que tenta a finalização a todo instante, enfrenta um striker, que é o Max Griffin, que também se defende muito bem na luta de solo. Então, um duelo bem interessante aí, dois nomes bem interessantes da divisão meio-médio do UFC. Na sequência, duelo de gerações, Clay Guida, 42 anos, divisão peso leve, enfrenta o também americano Chase Hooper, 25 anos, diferença aí bem expressiva de idade. A gente vai ter um duelo de estilos também, né? Porque a gente sabe que o Clay Guida é aquele cara intenso de wrestling, que bota pressão, que tenta botar o seu adversário contra a grade o tempo inteiro, que sai na mão quando necessário, enquanto o Chase Hooper já é aquele cara mais estratégico, luta de solo, é um excelente lutador de jiu-jitsu, vem evoluindo luta a luta e provavelmente vai ser por ali que ele vai tentar resolver o duelo contra o veterano Clay Guida, que já não vive seu melhor momento no UFC. Na sequência, Cody Durden enfrenta Joshua Van, uma luta válida pela divisão peso mosca. Bom ficar de olho aí no Joshua Van, atleta bem interessante, um atleta que vem vivendo uma excelente fase na organização, vem avançando na divisão peso mosca e a chance dele entrar no ranking da divisão, porque atualmente o Durden é exatamente o número 14 na divisão, enquanto o Joshua Van não está no ranking, então a chance aí de ter essa troca de posições no ranking da divisão. Na sequência, tem Brasil, tem estreante no UFC, Thalisson Teixeira, divisão peso pesado, cartel 7-0, impecável seu cartel, oriundo do Contender Series, vai enfrentar o polonês Lukas Bradzezinski. Uma luta dura para o brasileiro para fazer sua estreia aí. É uma luta complicada, mas pelo estilo dos dois lutadores, a gente deve ter uma luta bem agressiva, porque são dois lutadores que têm como característica principal buscar sempre o nocaute, andar sempre para frente. Então, uma luta aí para a gente ficar de olho, e de olho principalmente aí no Thalisson, que vai fazer sua estreia no UFC. Luta de 2 lutadores bem experientes, bem experimentados e bem conhecidos do público na sequência. Divisão meio pesado, americano Anthony Smith, número 12, enfrenta também número 12, estão dividindo a posição na divisão meio pesado, Dominic Reyes. Então, Anthony Smith contra Dominic Reyes, um duelo bem interessante. Eu acredito aí que o Dominic Reyes viva uma fase mais, tem um estilo de jogo mais promissor, tem mais chances de vencer, mas o Anthony Smith é aquele cara bem perigoso, né, que sabe muito bem a hora de entrar em queda, tem uma boa luta de solo, um cara perigoso, se pega as costas dos seus oponentes, provavelmente vai ser essa a estratégia dele, enquanto o Dominic Reyes vai tentar ficar mais em pé ali para sair na mão contra o seu oponente. Na sequência teremos Randy Brown contra Brian Battley, luta da divisão meio-médio do UFC, duelo de 2 caras que vivem excelentes fases, das últimas 8 lutas de ambos, 7 vitórias de cada lado, quer dizer, uma derrota apenas que os 2 atletas sofreram nas últimas 8 lutas. Essa luta é daquelas que o vencedor provavelmente ingressará no ranking da divisão meio-médio, e é uma luta que eu acredito vai ser em pé, né? Na trocação, os 2 atletas aí que são realmente nocauteadores, e o Randy Brown sempre leva aquela vantagem por ser um cara muito alto e de muita envergadura, então provavelmente vai explorar isso nesse duelo. Na sequência teremos o Movsar Evloev, o russo, enfrentando Aljamain Sterling, ex-campeão da divisão peso galo, agora ele luta na divisão peso pena, um duelo bem importante dessa divisão, porque o Evloev é um cara aí que vem numa sequência de invencibilidade bem interessante, apesar de não ter um jogo, aquele jogo pragmático, né, que ele faz normalmente
Tanto é que ele não consegue normalmente definir suas lutas pela via rápida, normalmente sempre a luta dele chega nas mãos dos juízes, mas o Sterling já tem um estilo um pouco mais agressivo, e isso pode dificultar um pouquinho a vida do Evloev, que atualmente no peso pena ocupa o posto de número 5, enquanto o Sterling está na posição de número 9. A luta subsequente aí, teremos o brasileiro Vicente Luque, que vive altos e baixos, já teve um grande momento na divisão, conseguiu emplacar uma sequência importante de vitórias, mas nas últimas lutas aí vem de resultados negativos, divisão meio-médio. Ele enfrentaria o lendário Nick Diaz, né? Mas o Nick Diaz acabou saindo da luta por problemas aí não revelados, e o UFC já arranjou um oponente para ele, que será o Themba Gorimbo, um cara de Zimbábue, um atleta extremamente duro, difícil, quer dizer, uma troca que não foi nada agradável aí, vamos dizer assim, para o Vicente Luque, porque o Gorimbo, ele vem numa crescente, é um cara extremamente competitivo, tem uma trocação muito forte, se caracteriza por ter um nocaute como uma precisão muito grande nos seus golpes. E o Vicente Luque, que enfrentaria o Nick Diaz, teria aí um cara que vem vivendo aí uma fase já de aposentadoria, né? Seria um ótimo atleta para incluir no cartel do Vicente, né? Porque provavelmente o Vicente não teria dificuldade para vencer o Nick Diaz, colocaria uma vitória no seu cartel, colocaria um nome como Nick Diaz no seu cartel, mas são coisas que acontecem e ele vai pegar uma bucha de canhão com o Gorimbo. Então vamos desejar toda a sorte, toda a preparação, que o Vicente Luque esteja preparado para esse confronto. Entrando no card principal do evento, teremos brasileiro em ação, Kron Gracie. Depois de 1 ano e meio sem atividade, sem lutar, ele volta ao UFC e pega um adversário que, para mim, é o pior possível para o estilo dele, né? Vai pegar o Bryce Mitchell, que é um atleta que conseguiu emplacar uma sequência de vitórias extremamente importantes, acabou parando justamente no Ilia Topuria, né? Então, quer dizer, não tem nenhum demérito aí, ele perdeu para o campeão da divisão peso-pena, e com isso é um adversário que, para mim, é o pior casamento possível para o brasileiro Kron Gracie, mas vamos torcer que o Kron Gracie consiga, enfim, mostrar que veio ao UFC. Ele tem 3 lutas na organização, 2 derrotas, e as 2 derrotas foram nas lutas mais recentes, como eu falei, 1 ano e meio sem lutar no UFC, volta para o UFC e já pega um cara extremamente difícil de enfrentar, que é o Bryce Mitchell. Na sequência, Nate Landwehr enfrenta Du Choi, atleta da Coreia do Sul, o americano contra o atleta da Coreia do Sul, divisão peso-pena. O Nate vive aí uma grande fase na divisão peso-pena, com uma grande chance de entrar no ranking dessa divisão. O Do Choi já vive uma fase de instabilidade, porém, o sul-coreano é um atleta extremamente duro e que dá show, né? Um cara que tem muito talento, tem muita qualidade na técnica, na trocação. Ele é um cara nada ortodoxo, se movimenta muito bem, corta muito bem o octógono, não vive o melhor momento, mas entrega grandes lutas, por isso está, inclusive, no card principal do UFC 310. Na sequência, tem pesos pesados em ação, o número 2 da divisão, ex-desafiante, cara que perdeu para o John Jones. Cyril Gane enfrenta o número 3, Alexander Volkov, um francês contra o russo. Luta muito interessante. Cyril Gane é um cara bem completo. Se a luta ficar em pé, ele vai ter bom controle para disputar aí essa trocação com o Volkov. Se a luta for para o solo, aí ele se sobressai. Acredito que a estratégia do Cyril Gane vai ser justamente pegar o grandalhão, o gigante russo, e tentar de todas as formas botar para baixo, por mais difícil que seja derrubar o Volkov. Acredito que vai ser por aí que o Gane vai tentar resolver essa luta, e o Volkov sempre naquele perigo, né, de uma mão que ele conecte, entre em cheio no seu oponente e acabe nocauteando o seu adversário. O Volkov, que vive um momento bem importante na divisão, e a gente vai ver aí mais à frente como é que vai seguir a divisão peso-pesado. John Jones, será que vai ficar? Será que não vai ficar? Tom Aspinall, será que vai disputar
o título do cinturão linear com o John Jones são indefinições que a gente precisa saber para aí sim conseguir alinhar e definir o que vai acontecer com o vencedor desse confronto. Provavelmente o vencedor dessa luta vai se colocar numa situação privilegiada na divisão dos pesos pesados. Na luta co-principal do UFC 310, temos aí um cara que é um cara fera, cara, um cara realmente que vem fazendo um estrago na divisão, iria nesse card disputar o título da divisão meio-médio contra o Belal Muhammad. O Belal Muhammad acabou tendo problemas ali no pé e se afastou da luta, não pôde defender o seu título nesse card. O UFC buscou as mais diversas soluções. O Shavkat Rakhmonov não queria sair do card e o UFC resolveu puxar o Ian Garry, que lutaria no final de semana seguinte contra o Joaquim Buckley, puxou para essa luta. O Ian Garry topou fazer o duelo. Ele atualmente é o número 7 do ranking, vai enfrentar o Rakhmonov, que é o número 3, o bicho papão da divisão. Uma luta bem interessante porque são dois atletas invictos no MMA profissional. Então um duelo duríssimo e quem vencer vai disputar o título contra o Belal Muhammad. O Rakhmonov, que estava com a disputa pelo título garantida, não quis esperar, disse que queria ficar no card, queria fazer essa luta nesse evento. O UFC acatou o desejo do atleta e o Ian Garry se coloca numa situação que, caso ele vença o Rakhmonov, irá disputar o título contra Belal Muhammad. E na luta principal teremos Alexandre Pantoja, o brasileiro, defendendo o título da divisão peso-mosca contra o japonês Kai Asakura. O brasileiro aí vive grande fase, já vai aí para sua 4ª defesa de cinturão da divisão peso-mosca. É um grande atleta, é um grande nome da organização, não tem tanta popularidade, não tem tanta notoriedade, não por ele, mas a divisão peso-mosca não é uma divisão que atraia tanto público, mas ganhou de presente esse card, ganhou de presente essa luta principal. O Alexandre Pantoja merece por tudo que ele já construiu dentro do UFC e, para surpresa geral, enfrenta um cara que vai fazer sua estreia na organização. O Kai Asakura foi contratado do Rizin, que era campeão peso-mosca do Rizin, foi contratado. O UFC não tinha tantas alternativas para colocar como desafiante do Pantoja, afinal, Brandon Moreno e o Royval vem varrendo a divisão e o Alexandre Pantoja já venceu ambos 3 vezes, quer dizer, não faria nenhum sentido colocar nenhum dos dois para lutar contra o Pantoja. O UFC contratou de fora Kai Asakura para fazer a luta principal do UFC 310 contra o brasileiro Alexandre Pantoja. Esse é o card completo do UFC 310. A gente pode ver aí que tem bastante lutas bem interessantes, não tem aquele super duelo, né? Como a gente teve no evento do UFC 309 com o John Jones contra o Stipe Miocic, contra Charles do Brooks, contra Michael Chandler, mas tem lutas bem interessantes para aquela galera que realmente é fã de MMA, certamente vai querer assistir o evento de ponta a ponta, porque está realmente chamando a atenção, lutas bem casadas, com duelos que prometem ser bem atrativos para o público fã de MMA. Fico por aqui, tamo junto, os